Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse estudo, por esse aprendizado que nós estamos tendo aqui, essa oportunidade, Senhor, de estudar da nossa casa, do conforto do nosso lar, onde podemos estudar a Bíblia, Senhor. Um livro tão importante que muitas vezes fica esquecido ali na prateleira, na escrivaninha, na gaveta, e esquecemos de estudar a Bíblia, Senhor. O Senhor deixou a Bíblia para nós estudarmos. Por isso, Senhor, eu quero, nesse momento, interceder por todos os nossos amigos que estão estudando a Bíblia, Senhor. Dê força, dê coragem, dê perseverança a eles, para eles continuarem estudando, Senhor, e tomarem decisões. Eu lhe peço isso não por meu nome, mas eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, agora eu vou deixar aí com o nosso coordenador. Eu quero antes daqui apresentar, né? Nós temos hoje o irmão Jorge, você já conhece, né? E o irmão Jorge, dá um alô aí, irmão Jorge. Alô, boa noite a todos. Que bom, que alegria voltarmos aqui aos estudos. Acompanhávamos alguns sem estarmos nos apresentando, mas hoje temos aqui a grata responsabilidade de juntos, né, revisarmos esse tema que vamos estudar hoje. E é uma alegria vê-los que estão continuando aí, a continuidade. Que Deus possa abençoar esses momentos que vamos passar juntos e todos nós saiamos aqui vivificados e engrandecidos no nome de Jesus. Esse é o meu desejo e é uma alegria realmente estar junto com vocês novamente. Amém, amém. Muito bom. E hoje tem um estudo especial. Nós vamos estudar aí o modo de vida cristão. Será que o cristão ele pode ter uma vida desregrada, solta, livre, né? O que a Bíblia fala sobre isso? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, o irmão Jorge vai falar. Mas antes eu quero perguntar aqui ao nosso coordenador, os coordenadores, né? A nossa equipe de coordenadores, esse casal maravilhoso, Lidiane e Ricardo, tem algum recado? Ou podemos passar para o irmão Jorge aqui, Lidiane e Ricardo? Boa noite a todos. Estava com saudade, né, de estarmos aqui juntos nessa classe. Ficamos um sábado sem nos reunir aqui, mas hoje estamos de volta. Mas eu tenho mais recados para dar, mas no final do estudo. E hoje, lembrando que hoje a gente vai ter um sorteio dos nossos brindes, né, da conclusão do nível avançado do curso. Então, eu queria passar a palavra para o irmão Jorge, para ele iniciar o estudo de hoje. Só lembrando, Ricardo, também, além dos brindes, né, nós vamos ter um certificado também, muito bonito, eu já vi, não vou fazer spoiler aqui, mas é muito bonito, e daqui a pouquinho a gente vai estar entregando aí para os nossos concluintes aí dessa fase aí, não é isso? Verdade, já está pronto, só falta as assinaturas ali, e a gente vai estar enviando para os alunos que concluíram o nível avançado do curso. Se você ainda não concluiu, ainda dá tempo. Só fazer as lições ali tudinho, que a gente vai enviar o certificado. Amém, amém. Ok, irmão Jorge. Então, com você a palavra, Deus lhe abençoe aí. Amém. Eu já falei no geral assim, boa noite a todos, né? Mas quero dizer da alegria de estarmos juntos aí. Eu quero saber do Ricardo, ele vai ter aí os slides para projetar ou eu faço daqui a citação das passagens? Eu tenho aqui os slides das perguntas e com as passagens bíblicas também. Aí eu que determino aí como é que vai ser a utilização. Tá ok? Tá a hora certo. que o senhor pedir, eu projeto. Tá bom. Estamos já com os alunos aí conectados, já todos? Isso, já temos alunos aqui para iniciar o estudo. Então está bem. Vamos iniciar então, vamos aí para os nossos comentários aqui com relação ao estudo e a gente então vai dar sequência então, ok? Todos estão aí de acordo, né? Ok, compartilhando aí as telas. Tá. A lição é a lição 24, que os irmãos têm aí, princípios de vida cristã. O que seria isso?
E por que aí nós temos aí princípios de vida cristã. Eu quero lembrar, primeiramente, que a última lição que foi estudada aqui, eu quero parabenizar os que já chegaram aqui à 24ª, né? Então, nós já caminhamos aí, já demos 24 passos juntos, né? E muitas coisas aprendemos. E a última lição que a gente estudou a necessidade do batismo, e por que se batizar. E deve ter estudado o que acontece depois do batismo. Depois que a pessoa se batiza, ela se torna uma nova criatura. O batismo tem aquela característica, a simbologia de morrer para o mundo e nascer para Cristo, nascer por uma nova vida. E esse nascimento, ele então deve ser caracterizado por uma transformação de comportamento. E é por isso então que nós vamos estudar o tema de hoje, que diz princípios da vida cristã. Aqui tem algumas coisas interessantes, né? Quando você muda de vida, que você deixa a vida antiga, decidiu pelo batismo, você então, ao decidir pelo batismo, você muda de comportamentos e as pessoas esperam que você tenha realmente um comportamento diferenciado, porque agora você tem alguns ensinamentos que você não tinha antes. Você tem alguns conhecimentos que você não sabia. Você tem agora uma conduta a zelar, você tem um exemplo a dar. E como fazer isso? A Bíblia, então, nos ensina, né? E assim, o cristão se torna uma nova criatura, porque ele morreu para o mundo e nasceu para Cristo, nasceu para uma nova experiência. Apesar de continuar vivendo aqui neste mundo, Jesus disse uma ocasião que estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Como não somos desse mundo? Não somos desse mundo no comportamento, nas ações que o mundo desenvolve, não somos neste mundo nas coisas que o mundo acredita. E justamente por isso a gente precisa de conhecer os princípios que movimentam, os princípios que norteiam a vida do cristão. E esses princípios a gente só encontra na palavra de Deus. Nem você vai ser extremista, nem vai ser liberal. Você vai ter um equilíbrio. Você vai aprender a andar de acordo com as orientações de Cristo. E isso é o tema dessa semana. Então, vamos a algumas perguntas aqui. A primeira pergunta que está aí para nós: que práticas frequentemente contribuem para a manutenção e o fortalecimento da fé e do crescimento espiritual do crente? Eu preciso esclarecer... Sim. Só antes de começar as perguntas, tem como só ajustar um pouquinho o celular, levantar um pouco, está cortando a sua da testa para baixo. Então, deixa eu adiantar aqui um pouquinho, que eu acho que eu aproximei muito ele. Vê se agora melhorou. Tá. Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouco. Vou até jogar mais um pouco para trás. Vou dar uma arrumada. Aí, e agora? Aí tá bom. Deu? Está sendo possível ver-me? Sim. Vou dar uma arrumada agora. E agora? Tá bem aí? Tá ótimo. Então, aí está a primeira pergunta. O crescimento espiritual do crente. Como se dá isso? Né? Aí tem algumas alternativas, né? Mas você tem algumas passagens bíblicas que ela orienta esse procedimento. Nós temos a passagem aí de Colossenses, de João, passagem de Hebreus, passagem de Marcos, passagem de Mateus. Quais são algumas dessas orientações aí que o cristão deve seguir para que ele tenha um crescimento espiritual e para que ele tenha uma fé fortalecida? Então, vamos lá. A primeira: estudar a Bíblia diariamente. O que diz aí? Examinar as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, né? E são elas que testificam de mim, testificam de Cristo. Então, o cristão deve estudar as Escrituras diariamente. Esse é um princípio da vida cristã. Então, podemos marcar esse aí. Podemos marcar essa primeira. Tem como pôr aí na tela, Ricardo? Lá está, ó. Estudar a Bíblia diariamente e andar com Jesus. Então, podemos marcar essa. Esse é um princípio que o cristão deve adotar.
né? O outro princípio diz orar todos os dias e perseverar na oração. O que diz Colossenses 4? O que ele diz aí? Perseverar na oração. O que é perseverar? Perseverar é uma coisa que você continua fazendo, insiste, persiste naquilo. E esse item também podemos marcar. Ter uma vida contínua de oração. Então, podemos marcar número 2 também. Como sendo, aí, ó, perseverar na oração, orar todos os dias. E vamos, então, para mais uma, né? Aí de Hebreus. Hebreus 10, versículo 25. O que ele diz aí? Não deixemos de congregar-nos, porque não podemos fazer. Alguns têm esses costumes, mas diz, antes façamos a demonstração, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Estamos vivendo, amigos, num dos momentos mais difíceis da história do mundo. Nós estamos com assolações pandêmicas em todas as regiões, em todo o planeta. E a Bíblia fala, o conselho de Deus é que quando essas coisas começassem a acontecer, deveríamos erguer a nossa cabeça. Aproxima-se a nossa redenção e aproxima também o fim da história de pecado. Nesse momento, eu devo manter a minha comunhão com Deus e com meus irmãos. Então, a orientação é que não deixemos de frequentar a nossa congregação, a igreja de Deus, para mantermos acesa a chama. Então, podemos marcar essa aí também. Esse é um princípio da vida cristã. Qual é o princípio? Frequentar os cultos da igreja. Estar em comunhão, em oração, junto com os irmãos. Vamos para mais aí, Marcos 5, 18 a 20. O que diz aí? Qual é o outro princípio? O que temos aí? Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhes que fora... Suplicava-lhe o que for endemoniado e que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe que vai para casa, para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi, começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Então esse é um princípio da vida cristã, uma vida de testemunho. Vamos ver lá, para a gente marcar. Vamos ver? Compartilhar aquilo que lhe deu alegria e lhe deu condição de tomar a decisão pelo batismo, você deve compartilhar ao outro. Pregar o evangelho das boas novas, que é a volta de Jesus e o extermínio do pecado desta terra. E temos lá Mateus 6, versículo 14 e 15. O que diz aí? Porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoarmos aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Que princípio é esse, que também faz parte da vida cristã? Então, vamos ver lá o item para a gente marcar. Pode puxar, Ricardo, por favor. Então, aí, ó, perdoar os que nos ofendem. Aí está, não perdoar os que nos ofendem. Então, esse aí é errado. Se não tivesse a palavra não, essa seria certa, porque seria perdoar os que nos ofendem. Então, essa não é um princípio da vida cristã. O não perdoar, o não ser misericordioso, isso não é princípio da vida cristã. Então, aqui, nós vimos aqui 4 itens que compõem o comportamento do cristão, os princípios que norteiam a vida do cristão. Mas nós temos que andar, vamos para a segunda. Se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, alguma dúvida a ser tirada, pode ser feita essa pergunta aí. Pode pedir a palavra e colocar a sua pergunta, a sua indagação, o seu questionamento. Tá? A número 2, ela diz assim: como devemos viver as horas do sábado? Observemos, amigos.
aqui nós vamos entrar, essa pergunta, ela nos remonta a um tema que nós já estudamos. E ali fala sobre as orientações da palavra de Deus em relação à obediência ao Senhor. Entre as obediências ao Senhor está a guarda dos mandamentos. E dentro da guarda dos mandamentos está a observação do sábado. E a pergunta número 2, ela diz assim: como devemos viver as horas de sábado? Baseado lá em Isaías 58, 13, 14 e Lucas 4, 16, 31. O que a gente tem aí? Como é que estamos aí? Como devemos viver as horas do sábado? Pode colocar o versículo de Isaías. Esse versículo é interessante. Ele diz: se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Observemos aqui, amigos. Cuidar dos nossos interesses pessoais no dia de sábado é uma forma de profanação desse dia. E aí ele continua: se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Observe que a primeira fala deste versículo é uma advertência. E se você desviar os pés do caminho do Senhor, de observar o sábado, profanando esse dia, cuidando dos seus interesses, então você é um profanador do dia do Senhor. Mas, em compensação, ele diz assim: se chamar esse dia de deleitoso, de algo satisfatório, benéfico, maravilhoso, sublime, que é o santo dia do Senhor, entender que esse dia é dia de honra, porque o Senhor o santificou e o próprio Senhor descansou nesse dia, dando exemplo para todos nós. Se der a honra devida a esse dia, que esse dia é o dia do aniversário da criação do mundo, conforme a própria palavra de Deus orienta, e os teus caminhos não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem usando de palavras vãs, fúteis nesse dia, então se deleitarás no Senhor. E aí a recompensa: eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Essa é uma promessa feita por Deus. Isaías repete essa promessa. E aí vamos marcar lá no nosso questionário, depois dessa leitura, o que a gente entendeu? Tem a leitura de Marcos, de Lucas aí? Passa para nós, Ricardo. Olha aí. Indo para Nazaré, onde fora criado, quem foi para Nazaré? O próprio Cristo, onde ele foi criado. Ele entrou num sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava também num dia de sábado. Era costume de Cristo, o próprio Criador do sábado, era costume dele observar esse dia. O que ele fazia nesse dia? Ele ia à igreja adorar, ele ensinava a Bíblia, dava estudos bíblicos. E aí vamos ver o que nós temos que fazer também, como exemplo e princípio da vida cristã. Pode colocar lá, por favor, Ricardo. Ali está. Podemos atender os interesses seculares, como assistir televisão, ir às aulas na escola, fazer provas, concursos e outras coisas mais, etc, etc. Podemos fazer isso? Claro que não. Aí está. O que nós lemos diz muito bem: não fazer as coisas do seu próprio interesse nesse dia. Podemos fazer compras, como em qualquer outro dia? Também não. Podemos trabalhar? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então não é trabalho secular, não é para que eu e você façamos neste dia. Aqueles interesses próprios não é para que eu cuide nesse dia. Aí vem agora uma pergunta: devemos buscar os interesses espirituais do reino de Deus? Aí sim. Quais são os interesses pessoais do reino de Deus? Honra a este dia, ao nosso Deus, observância desse dia, porque ele foi santificado, fazer o bem às pessoas que necessitam, dar estudos bíblicos, ir à igreja para me congregar, adorar ao Senhor, receber as bênçãos da unção do Espírito Santo.
Então, devemos buscar os interesses espirituais do reino de Deus, essa é a verdadeira. E lá embaixo está nenhuma das respostas, nenhuma das respostas aí, nenhuma das anteriores, essa não devemos marcar. Então, muito bem, alguma pergunta, alguma dúvida? Não havendo, podemos então ir à frente. Podemos passar para a terceira. Como devem os membros da igreja se comportar em relação aos seus irmãos? Como devo eu me relacionar com os meus irmãos? Nós temos duas orientações bíblicas, aliás, temos mais, mas aqui no nosso estudo foram separadas duas orientações bíblicas para nós consultarmos. Efésios 4, 25 e Gálatas 5, 13 e 6, de 1 a 10. Então, vamos ver aqui o que a gente tem. Vamos à primeira passagem? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Lealdade, não usar de mentira, porque somos membros uns dos outros. Estamos conectados num contexto de precisarmos do apoio de um dos outros. E a base aqui é não mentir. A primeira frase diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Essa é uma citação. Vamos à próxima. A próxima diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Servos uns dos outros pelo amor. Amar, servir às necessidades do outro dentro daquilo que você está habilitado e capacitado para fazer. Não dá lugar à liberdade para atender às necessidades da carne, para atender às fraquezas, às tendências do pecado. Mas sede servo um dos outros pelo amor, né? Que é o que a palavra de Deus nos orienta. Nós temos outra passagem ainda. Vamos em frente? Olha, Gálatas. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com um espírito de brandura, ser brando, ser amoroso, mesmo na correção. Mesmo quando for preciso advertir alguém, tenha bondade de adverti-lo, salvando, redimindo, não acusando e condenando. Aí continua. E guarda-te para que não sejas também tentado. Tentado a quê? A cair nas mesmas falhas. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. O conselho é o seguinte, tratar todos bem, mas principalmente aqueles que estão perto de você, porque se você trata os de fora bem e os de dentro mal, que exemplo você está dando? Então vamos lá para o nosso questionamento lá da palavra, o questionário. Vamos ver. Um dos princípios, falar a verdade. Então, foi o que disse lá no livro de Gálatas, né? Foi a primeira passagem nossa aqui, falar a verdade, né? Como devem os membros da igreja se comportar em relação uns aos outros? Falar a verdade. A outra, servir uns aos outros. Sim, servir, ajudar, né? Aliviar as cargas uns dos outros dentro daquela nossa possibilidade. Então, servir uns aos outros, isso aí também podemos marcar. E fazer o bem. Aqui está, fazer o bem também. Esse é o conselho da palavra de Deus. O que é fazer o bem? Ajudar alguma pessoa numa necessidade. E, às vezes, é a necessidade de ouvi-lo, de acompanhá-lo, ou até mesmo de chorar juntos, aliviar a carga. Então, esses 3 itens até agora são positivos. Amar uns aos outros. Olha que coisa interessante. Como é amar uns aos outros? A interpretação de amar, ele diz que é querer o bem. Então, querer sempre o bem dos outros, né? E aqui vem a resposta interessante aqui.
todas as alternativas estão corretas. Sim, todas as 4 alternativas estão corretas. Então, devemos marcar essa aí, né? Amar aos outros, fazer o bem, servir uns aos outros e falar a verdade. Ser sincero, né? Ser sincero, segundo a palavra de Deus, com brandura, com mansidão, mesmo no momento de corrigir. Vamos andar um pouquinho. Paramos na número 3, não é isso? Vamos então para a número 4. A número 4 diz assim: que princípios a Bíblia estabelece para o vestuário feminino? Ah, meus irmãos e minhas irmãs, este é o maior problema que o mundo enfrenta. E esse problema, às vezes, tem reflexo na igreja. Mas a Bíblia nos mostra aqui como devemos fazer. E aqui, irmãos, eu quero esclarecer que usa aqui a expressão vestuário feminino. Por que isso, irmãos? Eu quero deixar claro que não é nada de discriminação, nenhuma acusação, não. Eu quero esclarecer que é nato da mulher ter a preocupação de se cuidar mais. E, às vezes, por querer se cuidar mais, estar melhor apresentável, né? Ela, às vezes, é traída pelo excesso de bom gosto, poderíamos dizer assim, né? E por esse excesso de bom gosto, às vezes os vestuários não compete, né? Não é aconselhável a uma conduta cristã. Então, vamos ver o que diz lá as passagens, né? Vamos ver 1 Pedro 3, versículo 3 e 4, e 2 Timóteo 2, 9. O que temos aí para nós? Olha só. Não seja o adorno da esposa o que é exterior. A primeira linha do versículo está dizendo que não precisa ser exteriorizado aquilo que você imagina ser uma coisa bonita. Então, o adorno, os enfeites, não seja aquele exterior. E aí ele cita o quê? Como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuários, mas seja, porém, o homem interior no coração, unido a um incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, está dizendo que todos os adereços, todos os aparatos, todos aqueles enfeites de argola, todos aqueles excessos de maquiagem, tudo isso não agrada ao Senhor. É o que está dizendo aqui. Porém, o interior do coração, o bem-estar do coração, submisso à vontade de Deus, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, Pedro está nos dando esse conselho. Agora, temos mais um aqui. Timóteo, o que diz aí, Timóteo? Olha só. Isso aqui é profundo, irmãos. Veja só. Aqui, a palavra de Deus, Deus usa Paulo para dar o conselho a Timóteo, que conduzia um grupo de pessoas, a seguinte coisa: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem também com modéstia e bom senso. Então, olha só, traje decente e os adereços, ele diz aqui, o atavio, os enfeites, modéstia. Então, ele não diz aqui que é para usar nada disso, que seja extravagante e tal. Com bom senso, não com cabeleiras frisadas e com ouro, ou pérolas, ou vestuários dispendiosos. Olha o conselho. Aqui está sendo bem claro, amigos. E às vezes a gente encontra tanta dificuldade para levar o povo a compreender isso, mas não somos nós, não é questão da igreja. Ah, essa igreja pode, aquela não pode. É questão de obedecer a palavra de Deus. Está aí. Não é a igreja desse fulano, a igreja daquele Beltrano. A palavra de Deus é clara. E ele aqui, o apóstolo Paulo, usado por Deus aqui para orientar Timóteo, que deveria passar ao grupo, algo interessante, com modéstia e bom senso. Não cabeleira frisada e com ouro, ou com pérolas, ou vestuários dispendiosos. Então, esse conselho aí. Então, vamos lá para o nosso questionário. Vamos ver o que a gente responde ali juntos. Modéstia. Opa, ali está, modéstia cristã. Algo que não chame atenção, mas que te deixa
clássico, bem apresentável, e não é apresentável para as pessoas que estão ali. Apresentável para Deus, a quem você está ali para oferecer um culto de gratidão, uma adoração, uma devoção. Decente, algo que não desperte a malícia, os maus pensamentos. Então, é um traje decente. Discrição, como eu falei, não chama atenção para você. Qualquer lado que você vire, todo mundo está te acompanhando. Não é isso. Bom senso, né? Então, os 4 itens mostram tudo que foi lido aqui na palavra de Deus. E o 5º item diz: todas as alternativas estão corretas. Se concordamos com tudo isso, então todas as alternativas estão corretas. Essa podemos, então, marcar. Então, aí está. Todas as alternativas estão corretas. Paramos na pergunta número 4. Vamos avançar mais um pouquinho. Modéstia e bom senso deve ser a vestimenta aqui das femininas, mas todo cristão deve ter esse comportamento. Número 5. Que princípios bíblicos deve seguir o cristão? Que princípios bíblicos deve seguir o cristão, né? Número 5. Isso. Vamos lá. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para quê? Para a glória de Deus. O que é algo para a glória de Deus? É algo que enaltece o Senhor em nossas vidas. É algo que alguém olha para você e diz: realmente, aquele é um servo de Deus. Então, você está fazendo algo para a glorificação do Senhor. Você não está fazendo algo para a sua exaltação, nem que denigra o nome de Deus. Pô, aquele é um cristão fazendo isso? Então, portanto, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, deve ser feita para que Deus seja honrado no seu comportamento. Então, esse é o item, a orientação da palavra de Deus no livro de Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Podemos ir para o nosso questionário, ver o que a gente marca lá? Que princípios bíblicos deve seguir o cristão? Número 5, né? Em tudo deve o cristão glorificar quem? A Deus. Em tudo ele deve buscar a exaltação própria. Essa aí não marcamos. O cristão deve seguir os rios ditames da moda. Também não marcamos isso. Os cristãos não devem se importar com sua aparência. Também não marcamos essas. As alternativas 1 e 4 estão corretas? Não. As que estão corretas aqui, a que está correta aqui é a alternativa 1. Em tudo deve o cristão glorificar o nome de Deus. Então, podemos marcar essa aí. Muito bem. Podemos avançar? E aqui entra uma coisa interessante. Qual é a atitude do cristão para com o casamento? Amigos, hoje em dia, o casamento está banalizado. A forma como o mundo tem apresentado a questão do casamento, que é a instituição criada por Deus, uma das mais antigas, criada lá no Éden, e a ordem de Deus era que o que uniu o Senhor não separe o homem, mas devido à banalização que o mundo criou através de várias questões sociais e culturais, hábitos de vidas diferenciados, influência televisiva, coisa desse tipo, às vezes algum cristão sofre essa influência. Às vezes pela forma como foi criado, os pais não eram cristãos, ele cresceu sob uma orientação totalmente desorganizada, mas aí nós temos a palavra de Deus que norteia o nosso comportamento. E aí nós temos aí no livro de Coríntios, no capítulo 10, no livro de Mateus, no capítulo 19 e no livro de Hebreus, no capítulo 13. Vamos ver o que essas passagens falam a respeito da atitude do cristão para com o casamento. Vamos então? Vamos lá. Pode voltar à primeira passagem. Coríntios diz assim: aos casados ordeno, não eu. Olha o que Paulo diz. Ele diz: não sou eu que estou falando, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Opa! Então, aquela versão que se tem por aí, deixei de amá-lo.
Ah, não amo mais, estou amando outra pessoa. Não cabe a um comportamento cristão. Mas ele diz, se porém ela vier a separar-se por um percalço qualquer da vida, que não se case. Olha só, isso aqui é mais grave ainda. Ou que se reconcilie com o seu marido. Mas aí não é só a mulher. E diz, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais, digo eu. Agora ele está dizendo, agora eu falo. Depois de ter ouvido essa orientação de Deus, eu falo. Não o Senhor, mas eu estou falando agora do que eu entendi. Ele diz, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. E por quê? Ele diz, porque o marido incrédulo, ele é santificado no convívio da esposa. O exemplo que a esposa vai dar vai transformar a vida desse marido. E a esposa incrédula, ela é santificada também no convívio do marido crente. O comportamento dele também vai modificar essa mulher. Aí ele diz, de outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos, separados para um propósito. Então vamos avançar o outro versículo, por favor. Aí vem Mateus. Mateus, no capítulo 19, versículo 8 e 9, diz, respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Deus não criou com esse propósito. Ah, pode casar hoje e separar amanhã. Não. Mas pela dureza do coração, pelas maldades existentes na vida dos seres humanos, Moisés, para evitar um problema mais grave, talvez até o que hoje se fala aí, feminicídio e outras coisas mais, Moisés permitiu que fosse dado a carta de divórcio, né, o repúdio. Mas Deus não fez dessa forma. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Aí Paulo diz, eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e aqui entra adultério, comportamentos inadequados com relação a relações sexuais, né? Aí ele diz, se não for por isso, e casar-se com outra, ele comete adultério. E quando nós vamos lá para os mandamentos de Deus, lá está no 7º, não adulterarás. E ele se casar com outra, que é repudiada, também comete adultério. Então, aí está a orientação da palavra de Deus. Vamos, então, para o outro versículo. Irmão Jorge, Pois não? a Vanessa Antunes levantou a mão aí, acho que ela quer fazer uma pergunta. Eu não tenho essa visibilidade. Pode me dizer, então, qual é a pergunta que ela quer fazer? Ela vai abrir o microfone e vai fazer aí. Pois Oi, não, irmão boa Vanessa? noite. Boa Oi, noite, pastor. como você está? Tudo bem, graças a Deus. Voltando só na pergunta anterior, eu queria saber, na número 5, né? Mas foi a leitura anterior, que é a passagem de Paulo, que aí ele fala, agora sou eu falando. Pessoa que está casada com descrente, no caso, a pessoa que é descrente, né? Eu acabei esquecendo o termo que está escrito. Que relação tem o incrédulo? Se ele tem uma esposa que é incrédula, quer dizer, não é crente, não acredita na fé que ele professa, mas se ela consente em ficar com ele, que ele não se separe, né? O que a senhora quer entender nessa questão aí? Pode perguntar, por favor. É a questão dessa relação aí, no caso aí, quem está falando é Paulo, né? Com o jugo desigual. A orientação que Paulo está dando é que não haja a separação, porque, veja só, uma separação sem motivos de relações sexuais ilícitas, essa pessoa, se a mulher ainda está viva, ou se o marido ainda está vivo, se ele casar ou se ela casar com outro, eles entram no processo de adultério. E o adultério, na orientação dos mandamentos de Deus, biblicamente, é pecado. Entendeu? Sim, não, essa parte tudo bem. Eu tô perguntando daquela parte que eu esqueci qual é a passagem bíblica. Eu ia pegar a Bíblia e acabei esquecendo.
que fala a pessoa que é crente e é casada com um descrente não é para se separar, certo? Sim, certo. Como se a pessoa descrente ela fosse abençoada por causa daquela pessoa crente. Vamos dizer assim, não sei se é isso que Paulo estava querendo dizer. Então, o Paulo está dizendo, então, que pela conduta do marido crente ou da mulher crente, ela pode abençoar. Essa expressão abençoar aí é uma expressão de mudar o comportamento daquela pessoa. É lógico que, em alguns casos, isso não acontece da noite para o dia, mas a intercessão dela contínua, orando pelo marido, ou ele orando pela mulher, o comportamento dele no trato com ela, com as pessoas, com os filhos, a responsabilidade dele como cristão em casa, na comunidade, no relacionamento com a igreja, vai mostrar aquele cônjuge que é incrédulo, conforme a palavra de Deus diz, que não é cristão, vai mostrar que ele é uma pessoa diferente. E ao longo dessa intercessão, o Espírito Santo vai trabalhando na vida dessa pessoa e ela então vai compreender que a melhor coisa a fazer é também acreditar nesse Deus que essa pessoa professa. E isso, então, aqui nesse versículo, escreve como ser abençoado. Mas isso depende do comportamento do cônjuge que é cristão. Porque ele tem que dar um exemplo, né, um testemunho de ter tido a sua vida também transformada. Se ele fazia alguma coisa antes que aborrecia, que não era certo, ele agora tem, por obrigação cristã e por aprender na palavra de Deus, ter uma outra forma de se comportar. E aí, esse comportamento vai causando no marido ou na mulher incrédula uma mudança também. E a Bíblia chama isso de ser abençoado. Clareei alguma coisa? Clareou, porque Irmão eu Jorge. estava com a dúvida em relação ao julgo desigual, porque nesse caso, se a pessoa é casado com um não crente, entra a questão do julgo desigual, né? Como que seria nesse caso? Ou é para abordar depois? Como é que Sim, eu vou explicar. Pastor, só um minutinho. Eu vou só completar essa linha e passo para o senhor. Observe só. O que é julgo desigual? O julgo desigual é quando as pessoas não concordam com os mesmos princípios. E quando que se denota o julgo desigual? Por exemplo, os dois não são cristãos. Eles estão em julgo desiguais? Não. Não, porque eles concordam com as mesmas coisas. Então, nesse caso aí, eles não são julgo desiguais. Mas eu vou mais um pouquinho à frente. Os dois são cristãos. Os dois, eles estão em julgo desiguais? Não. Não, porque eles concordam com a mesma fé. Aí, a irmã, os dois não são cristãos, e a irmã aceita Jesus. Aí, agora, entra a questão do marido ou a mulher incrédula, mas ela não entrou em julgo desigual naquele momento, porque ela já era casada. O que entra aí é o contexto da incredulidade do marido ou incredulidade da mulher. O julgo desigual acontece se a irmã for cristã e procurar um casamento não cristão. Aí ela entra num processo de julgo desigual. A mesma coisa é o rapaz. Vai procurar alguém que não professa a fé que ele professa. Isso aí é julgo desigual. Mas quando os dois não são cristãos e ela aceita Jesus e o marido não aceitou, ele entra no contexto de incredulidade. Mas ela não entrou num julgo desigual, porque até então ambos eram do mesmo julgo. Ocorre que nesse processo, o apóstolo Paulo orienta que não deva se separar, mas que a mulher ou o marido trabalhe para santificar esse julgo que então não crê na fé que ela professa. Entendi. Isso que eu ia complementar. Isso aí. Não, já falou muito bem aí, o senhor já falou muito bem, exatamente isso, Vanessa.
Por exemplo, vamos botar um exemplo aqui. Um jovem da igreja está procurando um namoro, um noivado, um casamento, né? Um processo ali de relacionamento. Esse jovem da igreja, ele deve procurar na igreja, né? Por quê? Porque as meninas da igreja ou os rapazes da igreja, eles têm ali a mesma índole, o mesmo sentimento, né? A mesma condição. Então, quando ela ou ele procuram fora, não, ele está procurando algo diferente, né? Que não é da índole dele. E isso pode trazer complicações para o namoro, noivado e também, principalmente, para o casamento. Então, quando Paulo dá o conselho ali do jugo desigual, é para que as pessoas tomem consciência do mesmo pensamento, da mesma ideologia, né, da mesma mentalidade. Agora, vamos supor, como o irmão Jorge falou aí, são duas pessoas não cristãs e elas já são casadas. E uma entra para a igreja, se batiza, a outra não. É julgo desigual? É julgo desigual. Mas deve haver separação? Não. Por quê? Porque já são casadas, né? Aí, o que deve haver? A oração para conversão mútua. Então, ali, o cônjuge orando ali intensivamente, pode Deus dar essa bênção, né? E a pessoa aceitar a Jesus e vir a se integrar também na igreja. Mas, não havendo isso, continua-se o casamento, né? Não é necessária separação, porque eu já havia o casamento anterior e ali a separação por causa agora que a pessoa entrou para a igreja. Não sei se ficou claro, Vanessa, ou se era essa a pergunta. Ok? Nossa, Então, irmão obrigada. Jorge. Ok, irmão Obrigado. Jorge, pode continuar. Ok, só complementando aí a linha de entendimento, e não é esse o plano de Deus. Deus não quer separar os casais, até porque ele fez o casamento até que a morte os separe. O plano de Deus é que ambos professem a mesma fé. Então, por isso que ele diz, o marido santificará a mulher no seu comportamento, ou a mulher santificará o marido. O que é isso? É o que o pastor acabou de falar. Trabalhar num processo de intercessão para que haja conversão de todos. Ok? Podemos avançar, irmã Vanessa? Alguma coisa a esclarecer mais? Aproveita que o pastor está aí. Não, tá ótimo. Obrigada, Tá bom? irmão. Tá? Entendi. Mas a qualquer momento que surgir alguma necessidade de perguntar, pode fazer, tá? Ok, Obrigado. obrigada. Vamos andar então? Paramos na número 5. Com atitude, né? Honrar o casamento, pois Deus reprova o adultério e o divórcio. Há uma citação da palavra de Deus que diz que Deus abomina o divórcio. Por quê, irmãos? Porque eu quero dar aqui um esclarecimento, nós estamos aqui estudando entre adultos, havendo o divórcio, a secção de um casamento, ambos terão necessidade de um outro relacionamento. E pela palavra de Deus, esse outro relacionamento vai conectar, dar uma conotação de adultério. E o adultério é pecado, porque vai contra os mandamentos de Deus. Por isso que Deus abomina o divórcio. Então, o conselho, a orientação que ele dá, e é para todos nós seguirmos, é que mantenhamos a união, né, até que a morte nos separe. E buscar em Deus o bem-estar. Por isso que a nossa resposta é honrar o casamento. O que é honrar o casamento? Fazer tudo para ele ser o melhor casamento do mundo. E evitar que haja uma separação para que um dos dois ou os dois se envolvam num relacionamento que então irá caracterizar como adultério. Muito bem, podemos ir à frente um pouquinho? Que diz a Bíblia sobre costumes e diversões? Né? O que diz aí? O que diz a Bíblia sobre costumes e diversões mundanas? Costumes e diversões mundanas. Né? No livro de 1 João 2, versículo 15, 17, Tiago 4, 4, traz uma orientação interessante. Eu quero antes esclarecer um pouquinho o que fala aqui de diversões mundanas. O cristão não é para ser taciturno, carrancudo, cara fechado, que não sorri para ninguém, que
não ter um momento de descontração, não é para ser isso. Mas o que diz aí no final da frase? Diversões mundanas. É que nós vivemos um contexto muito malicioso, muito de duplo sentido, e algumas brincadeiras, algumas diversões, elas ou levam para costumes perniciosos, ou leva para tendências maliciosas, duplos sentidos. Algumas das brincadeiras são até blasfêmia contra Deus. Então, a Bíblia orienta o que nós devemos fazer para manter os nossos princípios cristãos saudáveis e descontraídos também, sem ser aquela pessoa taciturna, fechada para tudo. Vamos ver, então, o que diz aí as duas passagens. 1 João 2, 15 e 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. E aí diz, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Explicando esse versículo, está dizendo que não devemos amar o mundo. Sobre aquela perspectiva que eu falei, amar o mundo no conceito de absorver os seus costumes. As orgias, os divertimentos de duplo sentido, os divertimentos maliciosos, os divertimentos que são sarcásticos, né? Então, nesse contexto, não é para amar o mundo. Amar as pessoas do mundo para convertê-los para Cristo. Mas diz que as pessoas que continuam nessa caminhada, tudo isso vai passar. E ela também vai se perder junto. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece para quê? Para a eternidade. Essa palavra eternidade, eu acrescentaria aqui para a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Então, aí está uma orientação de João, capítulo 2, versículo 15. Vamos avançar um pouquinho a Tiago. Vamos ver, Tiago 4, 4. Pode passar aí para nós, Ricardo? Você tem Tiago 4, 4? Amém. Aí está. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí está o conselho, basicamente aquilo que foi dito na passagem anterior de João. E aí vamos para o questionário. O que diz lá? Vamos ver como é que está a formação para a gente responder. Então diz, evitar livros, revistas, programas de TV, rádios, sites de internet ou jogo cujo conteúdo possa poluir a mente e o coração. Aí está, correto, evitar isso. Tendencioso, criar malícias na mente, né? Então, esse está correto, evitar tudo isso. Não amar as coisas mundanas, sensuais, que desperte os desejos da carne. Foi o que a gente leu lá em João. Evitar tudo o que induza ao mal e promova violência, certo? Desonestidade, certo? Desrespeito, adultério, pornografia, vício ou uso de palavrões e linguagem obscena. Isso também está certo. O cristão deve ocupar a mente com tudo aquilo que edifica e enobrece o caráter. Esse é o conselho básico da palavra de Deus. O conselho mais correto, né? Entre todos que a gente leu aqui, faz parte desse conjunto aí de orientação. E aí a gente vai para a última que diz, todas as alternativas estão corretas. Se concordamos que precisamos evitar os livros, revistas e programas da internet que conduz à poluição da mente. Então, essa é certa. Não amar as coisas do mundo. Evitar tudo aquilo que induz ao mal, promove violência. O cristão deve ocupar a mente com tudo aquilo que edifica. Se concordamos com esses 4 itens, então, a número 5 é a correta. Todas as alternativas estão corretas, né? Aí está, então, uma das bases do princípio da vida cristã. Muito bem, vamos para a próxima. A próxima é assim.
Que princípios a Bíblia estabelece para orientar o comportamento sexual? Essa é uma pergunta interessante, né? Nós já falamos, o mundo tem tendências, né? Despertamento de comportamentos inadequados para a vida do cristão. E aqui faz uma pergunta bem direta, né? Diz: que princípios a Bíblia estabelece para orientar o comportamento sexual? Então vamos lá. Primeira orientação está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Pode passar para nós, Ricardo? Não adulterarás. O que é o adultério? Hoje existe uma palavra assim, muito bem formulada, uma frase muito bem formulada para isso, né? Que se chama relacionamento extraconjugal. A Bíblia mais direta, ela diz adultério, mas é a mesma coisa. Então, adultério é você casado, ter relacionamento com outra pessoa casada que não seja o seu cônjuge, ou o seu marido, ou a sua mulher. Muito bem. Mas existe uma outra complementação dessa pergunta aí. Vamos lá para Coríntios, capítulo 6, e aí nós temos aí os versículos 9 em diante disso. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros. Olha lá. Em Êxodo diz, não adulterarás. Aqui Paulo está dando a orientação do comportamento de pessoas que não entrarão no reino dos céus. Aqui está, impuros. Nós vimos lá no versículo anterior que todo aquele material que induz a uma impureza de mente, então se torna impuro. Nem idólatras, que adoram imagens, né, que tomam o lugar de Deus. Nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Irmão Jorge. Pois não. A Vanessa levantou a mão novamente aqui, ela tem uma pergunta aí. Pode fazê-lo, Vanessa. Pode abrir seu microfone. Sou eu de novo. Por favor. Uma questão que eu sempre fico pensando é a questão do não adulterarás. Se faz parte do mandamento não adulterarás, por que antigamente era permitido, naquela época, o homem se casar com mais de uma mulher, até mesmo pela questão se a primeira esposa não pudesse ter filhos, para poder ter, né, no caso, a descendência? Por quê? Não seria isso também não é um adultério? Por que era permitido? Então, irmã, que pergunta interessante. Obrigado aí por essa pergunta. A senhora traz para nós algumas lembranças interessantes para a gente revisar aqui. Vamos a esse ponto aí. Na verdade, irmã, não era permitido. Era uma teimosia dos seres humanos. Nunca Deus permitiu a poligamia. Nunca Deus permitiu isso. Haja visto que na criação ele só criou um Adão e uma Eva. Ele não criou dois Adãos, duas Evas, não criou várias mulheres para Adão ou vários maridos para Eva, apenas um casal, foi o que ele criou. O que ele estava ensinando? Ele estava ensinando que o relacionamento do casamento seria entre um homem e uma mulher. Acontece que depois que Adão e Eva pecaram, eles saíram do Éden e a terra foi se expandindo, né? A população foi aumentando. Houve divergências de entendimento do que Deus havia ensinado. E alguns grupos montaram os seus clãs. E, por influência do inimigo, eles criaram costumes próprios, sem orientação de Deus. Entre alguns costumes que criaram ali em torno com as suas tribos e tal, foi a da poligamia. Alegaram necessidades de mão de obra. Então, sonhavam eles terem muitos filhos para terem muitas mãos de obras, porque a maior fonte de renda na época deles era a agricultura.
e o criar animais. E eles precisavam de filhos, então esse era um pensamento, só que era uma coisa errada. O povo de Deus não tinha essa orientação. A orientação era uma mulher para um homem e um homem para uma mulher. Só que quando eles começaram a morar perto desse povo, sofreram a influência da cultura local. E aí também, por fraqueza do ser humano, se permitir ser influenciado, alguns servos de Deus adotaram esse costume. Mas não era plano de Deus, nem consentimento de Deus. Aí a irmã perguntaria, por que Deus deixou? Irmã, em alguns momentos, Deus não deixa, Ele permite algum acontecimento para que possa ser até uma base de exemplo para outras gerações de que aquilo não era o melhor a ser feito. Então, foi, primeiramente, Moisés diz que foi a dureza do coração dos homens e das mulheres, e foi a permissão de se permitir influenciar, e aí adotar esses costumes. Mas a senhora, ao olhar para trás, ao ler a palavra de Deus, vai ver que todo esse pessoal que se envolveu em poligamia tiveram problemas dentro da família por causa de confronto entre os próprios filhos, que ora era filho de uma mãe e não era do mesmo pai, e que horas era filho do pai e não era da mesma mãe. Então, eles se divergiam entre si. O maior exemplo que temos são os próprios filhos de Davi, que brigaram entre si, matavam até uns aos outros e tentaram matar o próprio pai. Porque, por divergência de que, não, sou filho dele, mas a minha mãe é outra. Eu sou filho. Então, não era plano de Deus. O plano de Deus foi sempre uma mulher para um homem e um homem para uma mulher. Então, a poligamia não era plano de Deus. Mas a dureza do coração, a tendência, fraqueza do ser humano, a influência do inimigo permitiu que isso aí acontecesse. E Deus deixa registrar isso na sua palavra para ele mostrar que ele não tem nada a ocultar do ser humano, porque ele tem toda a orientação correta, mas o ser humano distorce e, pela dureza do seu coração, ele comete muitas coisas que trazem problemas para ele e pode até, em alguns momentos, denegrir o nome de Deus. Alcançamos aí a explicação? Deu para ficar mais ou menos esclarecido? Só complementando o que o senhor falou de Davi, mas o próprio Jacó, né? Abraão também, não é? Todos eles sofreram influência de casamentos, da cultura local, se permitiram ser envolvidos nessa influência e todos eles tiveram problemas com seus casamentos, porque não era uma mulher só e um marido só. Então, todos eles. Abraão teve um problema lá, tanto é que a gente tem hoje uma raça dividida, que é filho do mesmo pai, mas dividido porque as mães são diferentes. São os judeus e os árabes, partindo aí dessa linha, né? Um é filho de Ismael, o outro é filho de Isaac. Entenderam? Que o tema hoje não é esse, é só para a senhora esclarecer, para ficar esclarecido, porque Deus não permitia que o casamento fosse polígamo, né? Tivesse mais de um casamento, mais de um relacionamento, mais de uma pessoa, né? No relacionamento daquele casal. Tá? Então, não era a ordem de Deus, Deus não havia deixado que isso, não foi ordem que isso acontecesse. Deus aceitou aquele momento, permitiu aquele acontecimento, porque ao ser o homem criado, Deus o criou com a faculdade do livre-arbítrio, então o homem pode fazer algumas escolhas, mas ele tem que saber que ele vai arcar com as consequências. E as consequências, não raras vezes, elas são daninhas, são sofridas, trazem consequências que podem durar para toda a existência do mundo. É o que está acontecendo ainda hoje com essas duas raças que eu falei aí para a senhora, judeus e árabes. Aí você tem um grupo de muçulmanos, tudo derivado dessa distorção aí do casamento que não era plano de Deus. Ok, irmã? Entendi. Ok. A gente conseguiu clarear alguma coisa? Conseguiu essa parte que o senhor falou da cultura local, né? Porque eles precisavam ter mão de obra, né? Essa parte foi bem interessante. Então, esse era o motivo. Você não tinha...
plano das famílias era ter muitos filhos para cuidar bem das suas fazendas. E tudo era feito muito à mão de obra, não tinha os tratores que tem hoje, não tinha, era tudo carregado nas costas mesmo. Então, quanto mais homem, mais filhos, mais mão de obra eles tinham. Só que esse era um costume de outras tribos. Aí fazia 3, 4, 5 casamentos, 5 mulheres num casamento só. E aí gerava os problemas que a gente tem aí até hoje. Mas não era plano de Deus isso. Deus nunca permitiu isso, nunca ordenou que fosse dessa forma. Mas a dureza do coração do homem levou a essa distorção aí. Tá? Ok? Obrigado aí. Essa pergunta foi muito boa. Tá? Vamos andar um pouquinho? Podemos ir à frente? Ok, vamos para a próxima pergunta. Aí então, né? Aí está aí, fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade, entre a imoralidade está aí adultério, peca contra o próprio corpo. Né? Então vamos lá para o questionário? Pode passar para a gente o questionário? Aí. Casados, não adulterar. Solteiros, manter-se puros. Olha aí. Não cometer imoralidades. Não pecar contra o próprio corpo. Moralidade. Todas as alternativas estão corretas. A pergunta é: que princípios a Bíblia estabelece para orientar o comportamento sexual? Então vamos aqui, antes de dar a resposta, esclarecer 2 pontos interessantes. O primeiro deles é o seguinte: em cima está casados, não adulterar. Solteiros, manter-se puros em relação ao comportamento sexual. Como o solteiro vai se manter-se puro? Relacionamento de solteiros com solteiros não é adultério, mas a Bíblia fala que a fornicação é classificado também como impureza, porque o ato sexual é algo que Deus deu para acontecer unicamente dentro do casamento legal, casamento lícito por Deus. Então, o solteiro não deve se envolver com relacionamento sexual, mesmo com outra solteira, porque seria impureza do relacionamento, porque eles não têm um casamento orientado por Deus, um casamento legal, nem pelas leis do país, nem pelas leis da Bíblia. Não cometer imoralidade, como nós falamos, e não pecar contra o próprio corpo. Então, que é a imoralidade. Então, a quinta diz: todas essas alternativas estão corretas. Eu marcaria: todas as alternativas estão corretas. Então, podemos marcar essa aí. Certo? Ok. Legal. Nós estamos em que pergunta? Eu até parei aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Vamos para a pergunta número 8, é isso que está aí? Vamos ver. Qual deve ser o comportamento cristão em relação às autoridades? Qual deve ser o comportamento cristão em relação às autoridades? Então, vamos aqui ver o que são, como é que deve ser o ser humano, né? O cidadão, né? Lidando com as questões das autoridades. Romanos, capítulo 13, está ali, de 1 a 4. 1 Pedro 2, de 1 a 3. Então, vamos ver Romanos aí. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. E por quê? Ali está. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Isso aqui é profundo, irmãos. Toda autoridade que sobe ao poder, há uma permissão de Deus. Aí alguém perguntaria: mas será que é isso mesmo? Olha o que Deus responde aqui. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, por Deus. De modo que aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem. Está dizendo que se a pessoa anda correta, ela não vai temer as autoridades. E sim quando se faz o mal, olha aí. Aí diz: queres tu não temer as autoridades? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que as autoridades, olha que coisa profunda, visto que as autoridades é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal.
Entenderam aí, irmãos, por que que alguns momentos tem umas autoridades mais severas, outras mais brandas? Porque no julgamento de Deus, há um momento que aquela sociedade, aquela comunidade, por N questões, necessita daquela autoridade. E ele diz, são ministros de Deus para castigar o que praticam o mal. É lógico que no contexto da evolução do mundo, acontece algumas intercorrências nessa linha de orientação aqui. Mas Deus tem as autoridades como seus ministros para conduzir o bem-estar das comunidades, das nações. Então, todos nós, por uma questão de ordem divina, devemos ser sujeitos às autoridades superiores. Vamos ao próximo tema, o próximo versículo. 1 Pedro 2, de 13 a 14. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano, quer às autoridades, como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Olha aí. Está bem claro. Eu acho que não cabe nem comentários. É bem claro a citação. Vamos para a última passagem. Olha aí, Atos 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E agora embolou. Se lá está dizendo que somos sujeitos às autoridades, aqui está dizendo que devemos primeiro obedecer a Deus do que aos homens. Como é que se responde isso? Nós temos uma outra passagem que complementa essa aí? Eu acho que temos, né, Ricardo? Aí está, olha só. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Vamos esclarecer tudo que a gente leu? As ordens anteriores, dentro dos versículos que lemos, é para que sejamos sujeitos a autoridades. Agora, no versículo anterior, disse que importa obedecer a Deus do que os homens. Mas aqui vem dizendo algo interessante, agora em Timóteo. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens e em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridades, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Está dizendo é que esses reis e autoridades, que elas são permitidas por Deus, precisam da nossa intercessão para que eles também sejam autoridades justas e piedosas. E isso acontecendo, a comunidade, eu e você, vamos viver bem, porque vai ter uma autoridade também muito bom. Mas, no verso anterior, diz que se elas distorcerem aquilo que fere os princípios bíblicos, importa primeiramente obedecer a Deus. E nós temos exemplos disso no passado. Os 3 hebreus lá em Babilônia, Daniel, temos José lá no Egito, temos outros que a gente poderia citar aqui como exemplo daqueles que, no momento em que as autoridades distorciam dos princípios bíblicos, eles escolhiam servir a Deus. E em várias ocasiões, Deus os livrou dos castigos que esses homens injustos impunham. Por isso que a parte final do versículo aqui de Timóteo diz: intercedamos por esses homens, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Então vamos lá para as respostas do questionário? Avancemos então para o questionário. Lá está, as passagens que tivemos aqui todas. E aí vem as sugestões. O cristão deve respeitar as autoridades constituídas? Sim, deve respeitar. O cristão deve obedecer às leis civis, desde que estas não sejam contrárias às leis de Deus. Olha aí o que nós falamos. Sim, também essa. Os cristãos devem orar por todos os governantes? Sim. Acabamos de ler que devem interceder por eles, para que eles sejam abençoados por Deus e tenham um governo justo. Os cristãos devem obedecer primeiro a Deus? Sim. Se esses homens distorcerem os princípios bíblicos,
aí é a hora do cristão, então, obedecer primeiramente a Deus. E aí, então, a quinta alternativa diz: todas as alternativas estão corretas. Eu marco, todas as alternativas estão corretas. Aí está, né? Muito bem. Acho que vamos para a última pergunta, não é isso? A última pergunta está ali. Que cerimônia foi instituída por Jesus para os cristãos? Está dentro, né, dos princípios da vida cristã, né? Que cerimônia? Então vamos lá. João 13, 4 e 5. Ali está. E 1 Coríntios 11, 23. Vamos lá. E levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. E ele disse: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais-os também. Jesus falando aos discípulos no dia da ceia, e ali, essa citação, ela apresenta o momento da cerimônia do lava-pés. Então, essa é uma citação. Vamos, então, avançar um pouquinho para a próxima passagem. A de Coríntios diz: porque eu recebi do Senhor. Quem deu essa orientação? O apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele disse que o próprio Senhor, e ele disse: o que eu recebi do Senhor e que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, porque é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu de corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Que orientação linda a respeito das cerimônias aqui. No primeiro momento falou do lava-pés, que foi Jesus que fez. E ele, como exemplo, ele disse: assim como eu fiz, lavando os pés uns aos outros, façam vocês também. E agora aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: eu recebi do Senhor essa orientação e também dei a vós. E ele diz, lembra, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, fez a ceia, foi a última ceia de Jesus, saiu lá para o Getsêmani e tal, e dali ele foi preso e depois foi para o Calvário, depois do julgamento, toda aquela história. Ele diz: por semelhante modo também, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dando ali o suco da uva, que ele disse que era o sangue dele, né? Mas ele disse que toda vez que fosse feito isso, lembraria o quê? A morte de Jesus, porque a última ceia de Jesus foi antes dele ser crucificado. Nunca mais ele participaria de uma ceia aqui, porque assim que ele terminou a ceia, ele foi para o Getsêmani, para o jardim, e ali foi preso, e dali nunca mais voltou, porque dali da prisão foi para um julgamento injusto, e nesse julgamento foi condenado à cruz no Calvário. Essas lembranças nos trazem à memória que nós devemos estar sempre lembrando do que Jesus fez por nós. E a oportunidade da Santa Ceia é um momento de fazermos uma análise em nossas vidas e ver o que precisamos acertar para continuar a caminhada em direção à vida eterna. E a última parte do versículo diz: todo homem deve participar da Santa Ceia, mas deve examinar-se. E ele vê o que está acontecendo na sua vida, se necessidade de se arrepender e pedir perdão, o faça para participar então do pão e também do cálice. Lendo essas duas passagens, vamos então para a resposta? Vamos lá então para o questionário. Olha aí. Que cerimônia foi instituída pelo próprio Jesus? Observe que a Santa Ceia ela foi instituída pelo próprio Cristo. Não foi ninguém que inventou, não foi um dos apóstolos, não foi nenhum dos discípulos. O próprio Jesus instituiu a Santa Ceia, porque seria a cerimônia que sempre faria o homem lembrar do seu sacrifício por nós. E se temos hoje
o direito à vida eterna, é porque ela foi concedida pela misericórdia de Jesus ao morrer na cruz pelos nossos pecados. Então vamos ver aí quais foram as cerimônias. Ali está. A primeira, lava-pés e Santa Ceia. A segunda, somente a Santa Ceia. A terceira, a festa dos tabernáculos. A quarta, a festa das trombetas. Ou nenhuma das respostas. Eu marcaria aqui, eu acho que todos entenderam, que o lava-pés e Santa Ceia foi a cerimônia instituída por Jesus e ela deve ser sempre feita em lembrança ao que Jesus fez por nós na cruz. Aí está, então, as cerimônias, né, que fazem parte dos princípios da vida cristã. Amigo, nós fizemos aqui um torneio pela Bíblia, vendo algumas orientações do comportamento cristão, procedimentos, né, que devem servir como exemplo para outros que estão nos observando. E nós temos aqui uma recapitulaçãozinha que a gente precisa fazer. A recapitulação diz assim: o cristão deve nutrir sua fé através do estudo diário da Bíblia e da prática de oração contínua. A Bíblia diz: orai sem cessar. Devemos amar nossos irmãos, tende paz com todos os homens, seu conselho bíblico do próprio Jesus. Frequentar a igreja, não deixeis de congregar, como é o conselho de alguns, como é o costume de alguns, né? Testemunhar de Jesus Cristo para outros, ide por todo mundo, ensinai todas as coisas que vos tenho dito. E o conselho dele diz: não, você não vai estar sozinho, eis que estou convosco todos os dias, né? Para ajudar nesse seu testemunho, né? As mulheres devem se vestir com modéstia e bom senso. Costumes e diversões mundanas não são inimizade contra Deus, não são costumes e princípios cristãos. Os casados não devem adulterar e os solteiros devem se manter puros. Na Santa Ceia, né, celebramos a morte de Jesus e o lava-pés é a cerimônia da humildade do cristão, assim como Jesus fez. Fazendo essa revisão, a gente pode gravar em nossa mente todos os conselhos dos princípios, né, da vida cristã e, cada dia estudando mais a Bíblia, vamos aprimorar esses princípios. Mas nós temos aqui um compromisso de fé. O compromisso de fé, ele diz assim: aceito viver de acordo com os seguintes princípios da vida cristã. Primeiro, aqui está, comungar diariamente com Deus, lendo a Bíblia, orando, frequentar regularmente a igreja, participar dos cultos e testemunhar de Cristo, revelar modéstia e bom senso no vestuário, deixar de usar adornos, amar os irmãos, participar sempre da Santa Ceia, não me envolver com as diversões mundanas e manter-me puro no casamento ou puro como jovem antes do casamento. Então, tendo eu comprometido com esse meu compromisso cristão, qual é a resposta que eu coloco ali no sim ou não? Qual é a resposta aí? Eu penso que é a resposta sim, porque eu me comprometo com esse meu compromisso de fé. Então, eu vou marcar sim. Os que concordam aí marcam sim também. Eu vou marcar sim aqui. Vamos marcar aí o sim. Conseguimos marcar aí? Marca aí para nós o sim. Esse aqui eu não estou conseguindo marcar. Mas eu marco sim. Eu penso que todos devem marcar o sim aí também. Meus irmãos e amigos, graças a Deus, concluímos a lição de número 24. Eu agradeço a Deus por você ter andado até aqui e com certeza andará até o final. Que Deus abençoe você, a toda a sua família e que hoje você tenha dado mais um passo em direção a Jesus. E o meu conselho é que não desista dessa caminhada, porque dentro em breve Cristo voltará e você será levado com Ele para a eternidade. Esse é o meu desejo e a minha oração. E antes de orarmos finalmente, vamos ver o que os nossos coordenadores têm a dizer, e o pastor também, para depois a gente fazer a oração final.
Ok? Só vou pedir para os nossos irmãos aguardarem, que daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio dos livros. E a gente pode finalizar com uma oração. Vamos orar então? O pastor quer acrescentar alguma coisa aí? Ele falou alguma coisa ou podemos orar? Pode orar. Podemos então, né? Então vamos orar. Amorável Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por este momento. Passamos aqui. A sua palavra falou ao nosso coração, clareou a nossa mente, confirmou a nossa fé através daquilo que já temos aprendido do Senhor. Mas hoje ela nos chamou a um compromisso cristão, princípios da vida, que nós agora, depois de sermos batizados, tomamos como decisão de conduta que iremos mostrar àqueles que nos observam. Porque eles esperam que agora, depois que conhecemos ao Senhor, tenhamos uma mudança de vida. E isso se chama nova criatura. Que todos nós sejamos essa nova criatura, porque o Senhor já nos ungiu com o teu Santo Espírito e criou em nós um coração extremamente obediente ao Senhor, uma vida submissa à sua vontade e, sobretudo, um desejo imenso de ir para a eternidade. Abençoe a todos esses que estudaram, as famílias deles, os filhos, sua casa. Abençoe, Senhor, a todos eles. Fortifica-lhes a fé, a fim de que, além das coisas visíveis, eles compreendam que a fé está além disso, que é confiança no Senhor em todos os segmentos de nossas vidas. Obrigado por hoje. Abençoe os coordenadores deste curso, abençoe o pastor Cladson também, na liderança desse segmento, e a todos nós. Eu peço perdão pelos pecados e o batismo do Espírito Santo a cada dia em nossas vidas, pois eu oro neste momento em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.